vamos falar de parentalidade e vou-vos contar um pouco do que tem sido o meu trajeto. Então, quando, pronto, com o meu filho mais velho não houve assim muita parentalidade, como eu já expliquei no outro vídeo, porque ele cresceu basicamente com a minha mãe, com o pai dele e o avô, etc. Agora, com os meus meninos, então, o Afonso, quando nós viemos para a Irlanda, eu era aquela mãe que queria compensar porque eu trouxe-o para a Irlanda e então ele afastou-se do pai e dos avós. E como isso aconteceu, eu senti aquela culpa que fica assim escondida, então toca-te comprar tudo e fazer todas as vontades do menino. O menino não pode chorar, fazer tudo. Então basicamente ele cresceu o quê? Muito mimado, super protegido. Depois tive o Dylan. E com o Dylan eu quis fazer as coisas diferentes, porque eu já tinha aprendido muita coisa com o Afonso. E o Afonso foi um bebê também que dormia muito no braço, muito no colo. Então, quando foi com o Dylan, eu disse, não, já não vai ser assim. Então, quando chegava a altura, por exemplo, dele dormir, eu colocava-o na cama, eu ia para baixo e ele acabava por adormecer sozinho. E pronto, ele já foi uma criança mais independente e mais livre. Tá bem? Então, tem essas duas diferenças. Depois, ao crescer, eu utilizei basicamente as ferramentas que eu tinha, que era mais ou menos a educação que eu aprendi com os meus pais, neste caso mais com a minha mãe. Então, quando eu me frustrava, toca de gritar, e quando ele fazia algo que eu achava que era realmente mau, toca de levar umas palmadas. E até que eu cheguei a uma altura, que isso também tem a ver com a evolução da minha própria consciência e também da minha relação com outras culturas e outras maneiras de pensar e de estar, então eu quis mudar isso e parar com isso. Mas depois eu dei por mim sem nenhuma ferramenta, do tipo, ok, já não vou gritar, já não vou bater, o que é que eu vou fazer? Eu dei por mim completamente perdida e como eu dei por mim nesta situação. Então ainda havia o hábito de voltar aos comportamentos antigos, porque é do tipo, eu não sei o que fazer nesta situação, o que é que eu faço, o que é que eu digo, como é que eu vou resolver isto? Então, como é que eu resolvi isso? Primeiro, sim, porque houve situações que continuaram a acontecer, eu disse, ok, então vamos castigar. Tipo castigos, vais escrever, não vais fazer isto, retirar coisas. Também não estava a adiantar assim muito bem. Porque eu também queria seguir o exemplo, por exemplo, do Will Smith. O Will Smith, ele não castigou os filhos de todo, nada. Nem castigo, nem bater, nada. E eu pensei, ok, se calhar posso tentar isso. Também não estava a resultar muito bem porque se eu continuasse nessa jornada, qualquer dia eu chegava a casa e as minhas malas estavam na porta porque eles já tinham conquistado a casa e colocado fora de casa. Isso também não estava a resultar muito bem. Aquilo deve resultar naquele ambiente e naquela sociedade e naquela cultura e naquela prosperidade e não sei, mas aqui não estava a resultar muito bem. Então eu comecei a ver outras estratégias, que falar, porque se há coisa que ele não gosta que eu faça, é que eu falo muito. Então toca de cada vez que ele faz qualquer coisa que eu acho que ele pode fazer melhor, ok? Eu não vou estar aqui a dizer o certo ou errado, porque isso tem a ver com as dualidades e eu não quero entrar pelas dualidades, apesar de que às vezes é bom mostrar o contraste das coisas, mas como eu também faço reprogramação neurolinguística, eu então digo assim, ok? Há formas mais eficientes de fazer as coisas, há formas mais construtivas de fazer as coisas e uma forma mais consciente de fazer as coisas. Então eu digo-lhe, muitas vezes quando ele faz algo que vá prejudicá-lo a ele ou a outras pessoas, eu digo-lhe, eu faço-lhe ver como é que ele prejudicou outras pessoas ou a ele mesmo, e eu digo, há esta opção e é desta forma, porque se continuares a fazer desta forma, este será o resultado. Então tenho usado mais a questão da comunicação, mas sempre mostrando o resultado, as consequências das coisas, ok? Em vez de castigar e gritar e bater, mas claro que de vez em quando ainda grito, porque às vezes de vez em quando os meus chakras desalinham, ok? Porque estou assim,
no meio de muita coisa e há muita coisa a acontecer, e ainda de vez em quando ainda saltam uns gritos, mas o bater é mesmo uma coisa que eu acho que é mesmo muito raro mesmo. E se for, é mesmo aquela assim, só de chamar a atenção, do tipo, ei, mas já não é aquela de fazer sentir dor, mas mais de psiu, tipo, ei. Então estou satisfeita comigo nesse sentido, muito satisfeita. E muita coisa tem mudado, já mudou, muita coisa já mudou, muita coisa melhorou em termos da nossa comunicação. E uma coisa também que eu posso vos dizer, nessa questão de dar muita liberdade, eu também quis ter aquela mãe super liberal, super fixe, eu deixo fazer tudo, eu deixo... porque eu entrei naquela de não existe bom e mau, é tudo tem a ver com os rótulos que nós damos às coisas. Então toca deixar os miúdos fazer e dizer, porque eles estão a experimentar o mundo e eles estão a explorar as coisas. Isso foi uma coisa que, pronto, durou pouco. Porquê? Porque eu percebi como é que eles depois, fora de casa, continuavam a agir da mesma forma. Porque em casa, comigo, eu ficava assim, eu não me importo, para mim está-se bem, podem saltar, podem dizer o que quiserem, porque para mim está na descontra. O que é que, tipo, dizer uma asneira? É só uma palavra, essa palavra só tem força se eu lhe der força. Eu, como não dou força às palavras, porque são meras palavras, eu estava aí nessa onda. E toca quando o miúdo sai de casa e põe-me a dizer essas palavras e salta e grita e faz as coisas que eu realmente achava que, opa, é só criança ser criança. Não. Eu percebi que não pode ser. Não pode ser, que realmente é necessário ter regras, ter limites, criar todo um comportamento, porque esse comportamento depois vai ser transportado para fora de casa. Então a forma como eles se comportam dentro de casa vai ser o mesmo que vão se portar fora de casa. A forma como eles comunicam em casa vai ser o mesmo que eles vão comunicar fora de casa. Então eu percebi que isso de ser liberal também não funciona. Também não é liberal, também não é extremista. Encontrar outra vez o quê? O caminho do meio, o equilíbrio. Pronto, então é agora aí que eu estou. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Ontem foi assim. Eu disse, nós temos uma rotina de estudos e etc. Eu disse assim, vocês agora vão fazer isto e pronto. O Afonso disse que não queria fazer. E eu ainda tenho aquela coisa de que eu não vou obrigar ninguém a fazer nada. Tudo bem, não vai fazer. Mas agora vai ser assim. Não pergunta nada, não fala comigo nada. Vai ser só, já está aqui a comida, está aqui a hora do banho, a hora de dormir, e do resto não fala comigo, não pergunta nada, já que tu sabes tudo e já sabes o que é que queres fazer com a tua vida, já sabes tudo. Então, do resto do dia faz o que tu quiseres, mas não fala comigo, está bem? Porque eu estava aqui, era um trabalho que ele estava a fazer de leitura para melhorar a letra, porque foi uma das coisas que a professora falou, que ele tinha que continuar a praticar para então o próximo ano isso não lhe prejudicar. E depois ele ficou assim, não, eu não quero isso. Eu disse, então, se não queres que isso aconteça, vais ter que terminar o trabalho que eu te disse para fazer, porque isso não é porque eu quero e não é porque me apetece. É algo que vai te ajudar depois no futuro. Ok? Então, depois de termos essa conversa e de lhe fazer perceber que as coisas não podem ser como ele quer, do tipo, não quero, não vou fazer, porque se for assim também, eu vou fazer também como eu quero, não é? Também não me apetece. Também não fala comigo o resto do dia. Vou só te alimentar, fazer aquilo que me é obrigatório por responsabilidade, pelo Estado e pela ética e pela moral. Tirando isso, não comunica comigo. Eu não estou presente mais e isso faz com que eu tenha mais tempo livre para mim. Mas ele percebeu também que pronto, eu também estava a ser o mesmo que ele estava a ser. Eu estava-lhe a mostrar aquilo que ele estava-lhe a mostrar o espelho. E então conseguimos falar, ele conseguiu perceber, ele lá fez o trabalho dele, no final ficámos todos felizes. Ele ficou feliz, eu fiquei feliz e nos entendemos. Então, o que acontece aqui em casa então é isso. Muita comunicação. E eu falo com eles até eles perceberem as coisas, o porquê das coisas. O Dylan ainda tem 5 anos, ele ainda às vezes precisa de
que eu lhe segure mesmo e olhe nos olhos e lhe diga mesmo, olha, não pode ser. E uma das coisas também que eu tenho feito quando ele diz palavrões, porque ele ganha um hábito de dizer palavrões por causa das músicas e também é pela reação das pessoas. Ele quando nota que as pessoas ficam assim, cada vez que ele diz um palavrão, ele acha aquilo uma piada enorme, então toca de repetir. Então, uma das coisas que eu tenho feito para ele parar de fazer isso são burpees. Burpees é um exercício que a gente se atira ao chão, depois levanta, salta e pronto. Então, cada vez que ele diz isso, eu aumento mais 10. Hoje ele fez 40. Começámos nos 10, depois foi para 20, depois foi para 30, já estamos nos 40. Para ver se ele tira esse hábito, porque tudo é hábito. Mas às vezes nós deixamos de fazer um hábito quando esse hábito já incomoda. Então eu vou fazer com que esse hábito lhe incomode bastante até ele parar de dizer, porque já não tem piada. Podia ter piada se calhar na primeira vez, na segunda, mas já não tem piada. Então, e eu não quero que ele use esse tipo de linguagem porque apesar de eu achar que as palavras não têm força, blá, blá, mas tudo é vibração e as palavras já estão carregadas com uma certa vibração. Então é importante que ele não fale dessa forma, até porque eu não falo dessa forma também. E eu acho que é uma forma... Opa, não é uma forma gira de uma criança se expressar, pronto, digamos assim. E é isso, pronto, gente, que eu queria vos falar, essa questão de... Por exemplo, eu cresci com essa forma de educar, mas depois nós, que já somos a próxima geração, temos que continuar a buscar outras formas, outras ferramentas, e para podermos então educar de outra forma, para que os nossos filhos então cresçam com menos traumas e possam se tornar pessoas então mais confiantes, mais autónomas e também mais livres, ok? Então era isso que eu queria partilhar com vocês. Comentem também quais são os vossos desafios e vamos falar mais acerca da parentalidade. Eu tenho que fazer mais vídeos acerca da parentalidade e as coisas e as dificuldades que eu sinto no dia a dia com eles e como é que eu os ultrapasso, porque não é só também dizer as dificuldades, mas também apontar as ferramentas e como é que eu tenho ultrapassado. Então eu espero que isso vos ajude e que vocês também comecem a falar mais com os vossos filhos de forma inteligente, olhando-os como pessoas inteligentes que são capazes de perceber que as coisas têm consequências e como é que as coisas prejudicam as outras pessoas quando não são feitas de determinadas formas, explicar que nós vivemos em sociedade e que há regras fora de casa e também tem que haver regras dentro de casa e tem que haver regras, por exemplo, na escola, em todo o sítio, porque se não houver regras vai haver um caos. É isso também que eu expliquei, que quando não há regras, reina o caos. E eu até dei exemplos ao meu filho, o Afonso, no sentido em que o que é há um cão que é treinado e quando precisa de ir à rua arranha a porta e indica que quer ir à rua e faz xixi na rua e faz cocó na rua, dentro de casa porta-se bem, não morde nada. E depois temos outro cão que não é treinado, que não tem regras, morde tudo, mija dentro de casa, faz cocó dentro de casa, rasga as almofadas, come os sapatos. E eu depois lhe perguntei qual dos cães é que ele prefere ter. Ele diz que prefere ter um cão treinado. Eu disse, pois, porque um cão que não tem treino não dá para viver. Porque não dá para viver assim, dessa forma livre e descontrolada, porque nós não vivemos sozinhos, nós temos que respeitar as coisas dos outros, o espaço do outro. E então eu tive toda essa conversa para que perceba que há necessidade mesmo de haver determinadas regras que já foram aceites por todos em termos de sociedade, para que as coisas possam funcionar e possamos viver todos em paz, em harmonia e em respeito. E termos respeito então uns pelos outros, pelo espaço dos outros e pronto. Tá bom, não vou alongar mais o vídeo. É isso, acho importante falar sobre estes assuntos e vejo-vos no próximo vídeo.